Então a gente tem pré-treino, tem termogênico, tem cafeína e temos outros estimulantes mais, até que o pessoal toma coisa em festa, né, doutor? Então, ó, já clica no gostei, se inscreve no canal, que a gente vai falar se o uso de cafeína, se o uso de estimulante, tudo sobre estimulantes e a saúde cardíaca. Eu já fiz vídeo aqui sobre pré-treino, sobre termogênico, lembra de procurar no Twin Mais Tema se você tiver qualquer dúvida. Agora me fala uma coisa, eu tomo café, eu vou morrer infartado? Que é a minha preocupação, que eu tomo café todo dia, doutor. Somos dois, então. Então eu vou morrer junto. Só quer saber? Primeira pergunta, você está tomando na dose preconizada máxima? 3 expressos por dia, pelo menos. Exatamente. A Anvisa, no Brasil, a FDI, ela preconiza a dose diária não mais do que 400 miligramas. A Sociedade Brasileira, ela preconiza 200 miligramas em média, a dose diária. Ela é mais conservadora. E acho que, na verdade, é muito sensata a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela ficou no meio termo ali, na dose média, aonde acho que até dá um fator de corrigir aquele erro ponderal ali. Normalmente são de 6 a 7 xícaras de café, mais ou menos, diário, xícaras pequenas, né? Então aí, para você se passar, então o cara colocar aqui 4, ele vai tomar uma mais, uma menos, ele cai dentro dessa margem de segurança para mais ali, né? Vamos supor, desses 50%, que é uma margem bastante alta. Então a sociedade, isso estou falando que eu acho que é uma forma, opinião minha, não que seja da sociedade oficialmente, tá bom? Mas acho que ficou uma conduta muito correta e já é uma dose onde você pode ver que a maioria dos pré-treinos, em média, ela tem 300 miligramas de cafeína. No máximo. Hoje sim. Tá bom? Então, assim. Então, a resposta é não. Se você toma, não. Porém, se você toma na dose indicada, provavelmente você não vai infartar. E também não há relatos, estudos de comprovação científica, que o uso do café leva ao infarto, como efeito direto e imediato, como uma causa de desfecho final. Tá bom? Então, Então, o café, na miligramagem ali correta, tá ok. E aí, isso vai englobar termogênico, pré-treino e tudo que tem ali a cafeína, né? Eu falei muito sobre isso no meu curso, tá, pessoal, de suplementação. Porém, vamos aprofundar um pouco mais, né? E uma efedrina, e um clenbuterol, e um aerolin? Opa, aí mudou, né? Aonde você está falando de medicações, onde você está consumindo mais esse teu músculo, porque ele está mais ávido, você está aumentando o trofismo dele, você está estimulando esse teu músculo, aonde você pode já, vamos exemplificar, é um paciente usuário de anabolizante, aonde dentro é um atleta e na performance dele ele está na fase de finalização, ou não, normalmente é isso, né? Você tem uma experiência do público teu que alguns desses teus públicos são atletas, aonde ele usa clenbuterol. O clenbuterol, ou seja, tem um estímulo diário, ou seja, há um consumo de oxigênio muito grande por parte desse teu músculo cardíaco. Ele está sendo estimulado, um estímulo entrópico muito grande. E esse paciente ele já tem uma disfunção, já tem uma insuficiência cardíaca. É aquela história no link anterior do vídeo que nós falamos. Ele já tem uma falta de ar, ele já tem dificuldade para dormir, ele já não consegue subir bem o hall de escada. Esse vídeo aqui que ele está falando, pessoal, é da pessoa, sabe quando você vai ver às vezes um podcast, alguma coisa que você vê o cara meio ofegantezão? A gente fez um vídeo sobre isso, então lembra de procurar no Twin Mais Tema sempre tiver qualquer dúvida, tá? E às vezes ele chega, esse atleta não conseguir nem ter uma relação sexual, tá bom? Ele não consegue terminar uma relação sexual. E aí eu vou jogar uma medicação onde eu vou exigir mais desse músculo ainda. Eu posso realmente levar esse paciente ao infarto agudo do miocárdio, que isso é um tema muito importante. A maior preocupação minha e do Luciano, onde a gente tenta diminuir essa mortalidade, otimizar dano, mas o infarto agudo do miocárdio gerado não por formações de placas de gordura, placas de ateromas, né, que é a principal causa de infarto hoje, né, que a gente tem, mas o usuário de anabolizante, e principalmente o usuário jovem, ele tem uma hipercoagulabilidade. Essa hipercoagulabilidade pode formação de trombo, e esse paciente pode infartar por presença de trombo, tá certo? Então isso é uma preocupação, e esse clenbuterol pode ajudar a esse desfecho final, a infarto agudo do miocárdio. Tá? Então, alerta. Entra junto, todos isso. Todos esses alfa-adrenérgicos estão entrando dentro aí, tá bom? Que aumenta esse consumo. Eu estou exigindo de uma máquina, é como se você estivesse batendo num cavalo que ele está cansado, passou o dia trabalhando e você está chicoteando o cavalo para puxar ele que esse cavalo continue trabalhando. Pode apagar. E vai esse cavalo enfrentar. E aí quando eu falo de hormônios da tireoide, porque, claro que agora, acho que é legal você falar aqui rapidamente, apesar de ser óbvio, mas se eu tenho hipotireoidismo e uso hormônio da tireoide, eu tô beleza, certo? A glândula está hipofuncionante. Então eu tô num nível fisiológico. E quando eu superdoso isso para melhorar a performance, né? Então aumentar a queima de gordura. Isso.
Minha avó diz que tudo demais, em excesso, mata. A vovó estava certa. Ou seja, se você está atribuindo o mesmo princípio do anabolizante, dos esteroides de uma forma em geral, tá bom? Se você está utilizando aquela medicação onde você tem os níveis corretos, e na verdade, aí os hormônios tiroidianos, eu não vou entrar em muito detalhe, talvez eu seja muito criticado, porque os atletas fisiculturistas utilizam muito frente nessa fase de finalização, tá certo? Só que você está mexendo com uma glândula importantíssima, tá? Que é a tireoide. E mexer e trabalhar com T3, T4, você está estimulando aí, acionando diretamente com uma glândula que está desligada com o teu metabolismo basal, você está entrando num campo muito minado. Eu concordo. Quando vem aluno na consultoria às vezes me perguntar, eu quero colocar o hormônio da tireoide para secar mais, eu falo, esquece isso. Isso aí, até porque o resultado seria temporário, é extremamente catabólico, mas enfim, continue, doutor. Isso, então assim, por essa resposta catabólica que ele tem, e por essa ação aumentar esse trofismo, realmente você vai conseguir secar ele, indiscutivelmente. Não é à toa que realmente fisiculturistas utilizam essa medicação. Só que aí voltamos novamente ao princípio de decisão-dano. Uma decisão que você está assumindo esse risco, sabendo que você pode aumentar cada vez mais essa cardiotoxicidade desse teu músculo, gerado não só por esteroides, mas por ergogênicos em gerais, e entra justamente os hormônios tiroidianos, onde eu posso estar levando esse paciente ao maior risco cardiovascular, ao risco do infarto, como eu disse anteriormente. Então, perigo, é um ponto de interrogação que está seguido de um ponto de exclamação. Alerta, muito alerta. Bom, falamos de todos os estimulantes, você lembra de mais algum? As drogas ilegais que a gente citou, né? As balas, as drogas recreativas aí, os MDs, parte do mesmo princípio. As anfetaminas e seus derivados. Aí a gente tem as medicações reconhecidas pelos anais, a Ritalina, o Venvance, que entra dentro desse rol aí, e muito cuidado com a indicação, com a medicação realmente do Venvance e da Ritalina quando necessário. As drogas recreativas, entre aí, né, o êxtase e de outras as drogas sintéticas, eles entram com o mesmo princípio. Né? Esse paciente pode levar a um desfecho final pelo aumento dessa taquicardia, aumento desse músculo, e uma coisa que eu não disse anteriormente, né? Você pode fazer taquiarritmias importantes, e esse paciente pode ter uma taquiarritmia onde ele pode levar a um desfecho final, por exemplo, uma ataque ventricular sustentada, uma fibrilação ventricular sustentada, esse paciente pode ir a óbito, né? Por taquiarritmias fulminantes. Então, há um risco muito grande também que entra não só de fato, como taquiarritmias. Mesmo nesse uso recreativo, uma vez no mês o cara usa. Veja. Porque, desculpa te cortar, mas assim, o clenbuterol o cara usa todo dia numa preparação, 2 meses, tô chutando. A bala o cara toma uma a cada mês. Então, em tese, né, a exposição do clenbuterol é muito maior, né? Em tese, sim, mas lembra que a gente está falando novamente aquela palavrinha individualização. Perfeito. O Leandro comporta de uma maneira, o Alexandre se comporta de uma maneira, o Luciano se comporta de uma maneira. Ambos temos a mesma base fisiológica, combinado? A reação orgânica que acontece sua determinada estrutura que nós queremos avaliar, a ação mitocondrial, ribossomal, é a mesma. Porém, há particularidades específicas de cada um. Efeito, dose e tempo. Então, assim, qual é a segurança que eu tenho que às vezes uma anfetamina, uma bala ou 2 balas possa causar o mesmo efeito em você do que em mim? Então não tenho segurança, não há dose de segurança. Então aí é onde mora o grande perigo, tá certo? Não é o tema que nós estamos abordando aqui, mas há descrito, e tem estudos que comprovam que tem pacientes que desenvolveram quadros esquizofrênicos, foram start com apenas uma bala. Então assim, é um perigo, não recomendo. Pessoal, eu vou deixar o contato do Luciano e do Alexandre, que são meus médicos cardiologistas, aqui na descrição. Dê uma olhada no Instagram deles. E eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, porque o pessoal imagina que estimulante, coração, mas nunca se perguntou sobre o Tadalafila 5mg que o pessoal usa para dar uma vasodilatada nas veias, se isso vai causar algum mal ao coração, já que é um uso, né, de longo prazo. Então eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, certo, doutor? Legal, maravilha. Show de bola.